Olá, amigos, boa noite. Mais uma vez nos encontrando aqui na nossa quarta-feira, na nossa palestra de quarta-feira, a palestra do nosso Santuário Espírita Caminho do Bem. Essa pessoa que vocês estão vendo não é a minha versão japonesa, sou eu mesma com uma baita alergia, tô com os olhinhos assim inchados e pequenininhos, puxadinhos, feito uma japonesinha, mas sou eu mesma. Então vocês estão me vendo em versão alérgica. São os males, são as questões que nós temos, que a gente traz às nossas encarnações e que a gente tem que lidar com elas sempre da melhor forma e da forma mais animada, mais interessante, quando não temos como nos livrar, né, das questões. Muito bem. Sempre lembro a vocês, todo início de trabalho, todo início de palestra, quando aqui nos encontramos, da importância dos nossos tratamentos à distância. Pessoas vêm nos pedindo, perguntando já sistematicamente que dia retornaremos. Nós estamos empenhados em algumas questões de transição, porque nada será como antes. Porque nada será como antes amanhã, como já dizia Milton Nascimento. Então, o nosso santuário também sofrerá algumas alterações de procedimento, de protocolo. Então, nós estamos estudando isso, a forma de retornarmos às nossas atividades quando a espiritualidade disser é o momento, já com as questões elaboradas e decididas do novo procedimento. Então, acreditamos, estamos sempre indo no acreditamos, porque acreditar é a parte alegre da vida, a gente sempre deve ter fé, esperança e acreditar. Então, neste acreditar, esperamos que possamos abrir nossas portas físicas em setembro, né? Então, seriam daqui a mais 2 meses, nesses 2 meses, nessas elaborações, nas nossas mudanças de procedimento, mudanças físicas dos processos, enfim. Então, aguardem mais um pouquinho, mas sempre falamos que os tratamentos continuam, né? A única coisa é que agora a espiritualidade não conta conosco como os médios e nem com as pessoas presentes, mas os tratamentos estão continuando. Todas segundas, terças, quartas e domingos, às 8 da noite, horário Cuiabá, e 9 da noite, horário Brasília. E façam o tratamento, né? O que a gente sempre fala, não parem de fazer, façam-os, porque fazer é uma forma também de se manter conectado, de se manter dentro dessa vibração amorosa e fraterna dos nossos mentores espirituais, desses que nos cuidam lá no santuário, desses irmãos queridos, desse nosso vovô amado, que nos atrela ali pela força da fé, pela força da esperança, pela força do amor. Então, para que nos distanciar disso? Então, vamos nos manter conectados nessas energias que essa espiritualidade do Santuário Espírita, Caminho do Bem, nos oferece de forma tão amorosa e tão feliz, né? Bom, nós falamos, como vocês já devem ter visto no título, nós vamos hoje abordar um assunto que dentro da doutrina espírita suscita muitos questionamentos, muitas questões, porque ele não é um assunto fácil. E na Gênese de Kardec ele aborda isso de uma forma tão direta e tão maravilhosamente e clara e tranquila, que acessível a todos. Então, se as pessoas têm dificuldades para entender esse assunto, quando da explicação de Emmanuel ou de André Luiz, nos livros, até mesmo de Humberto de Campos, de Leon Denis, que são livros com temáticas um pouco mais, assim, não digo mais pesadas, mas às vezes mais difíceis na compreensão, a Gênese de Kardec é um livro dificílimo, mais acessível, tá? Então, ele aborda ali toda essa questão de forma muito tranquila, justamente o nome Gênesis, que vai falar sobre tudo, da criação de todo, do universo, dos mundos, da Terra, de nós, de tudo. É simplesmente fantástico. E, logicamente, vai se falando de evolução. Mas hoje, nós vamos falar de evolução de uma forma muito tranquila, gente, de uma forma muito querida, que a mim me traz muita alegria, que me leva de volta a um local que eu acho maravilhoso na vida de todos nós, que é a nossa infância. Nós vamos falar da evolução através dos olhos
de um grande escritor italiano, né, cuja história que ele contou em 1883 perpetua até hoje em termos de atualidade, de conceito, de conteúdo psíquico, mental, emocional, espiritual, que é simplesmente fantástico. Então, nós vamos hoje falar de evolução sob os olhos desse escritor chamado Carlo Lorenzini, que ficou conhecido pelo seu pseudônimo Carlo Collodi, em homenagem à mãe dele, em homenagem ao nome da cidade, né, de onde nasceu sua mãe. Ele é um italiano, nascido em Firenze ou Florença, e nos legou à humanidade uma das histórias ditas infantis, que de infantil ela realmente não tem nada, uma das histórias mais bonitas da literatura a todos nós, que é As Aventuras de Pinóquio. Peraí, estou ouvindo um barulho. O que é isso? Ai, nossa, temos um convidado na sala hoje. Oi, amigo, você veio? Olha quem chegou aqui. Nosso amigo Pinóquio, viu? Ele vai participar conosco. Nós vamos contar a sua história, mas de um modo um pouquinho diferente, tá bom? Você vai adorar. Senta aqui conosco e vamos participar dessa conversa tão querida e tão gostosa, que é a sua história, viu, Pinóquio? Fica aí no cantinho da tela. Qualquer coisa você me cutuca, tá? Se eu falar bobagem. Então, vamos lá. E através da história de Pinóquio, nós vamos lê-la, interpretá-la à luz da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, como o nome diz, é uma doutrina. E por ser uma doutrina, ela nos permite ver, analisar, entender o mundo sob todos os aspectos, sobre todos os assuntos, através dos olhos que ela nos oferece. Os olhos da doutrina do amor de Deus, do amor do Cristo, também explicado a nós através de Kardec e de toda a espiritualidade. Então, vamos lá. Fala um pouquinho desse Carlos Lorenzini, ou Carlos Collodi. Ele era um jornalista, escritor, nascido em 1826 e desencarnou em 1890. Nasceu em Firenze, ou Florença, Itália, e ficou conhecido como Carlos Collodi, que foi o seu pseudônimo. A sua história mais conhecida, de fato, é As Aventuras de Pinóquio, e que perpetua até hoje. Já foi filme da Disney, já teve várias versões, até mesmo Maurício, com a turminha, né, com a turminha da Mônica, ele já lançou uma história sobre Pinóquio com um personagem que ele cria, mas que na realidade fala sobre Pinóquio, tá? Então a história, o que é? Era uma vez um senhorzinho, sozinho, que vivia sozinho e que era um relojoeiro. Ele tinha por profissão construir os relógios e ele se apegava muito à animação daqueles objetos, a contagem do tempo, a forma, né, que o tempo era visto através daquelas suas obras, que eram os relógios. Ele, então, sempre desejou queria realizar o sonho de ter um filho, de ter alguém com que ele compartilhasse, né, a sua vida e o seu ofício. E um dia, então, ele olha para uns pedaços de madeira que ele havia ganho de um amigo que havia dito a ele que aquelas madeiras eram mágicas, e ele então resolve construir um boneco. E ele, usando da sua habilidade de artífice, constrói um lindo boneco, um títere, um marionete, bonecos sobre cordas, e naquele dia, então, ele brinca com esse boneco, manipulando, e ele vai dançando, e ele vai brincando, e ao final do dia, cansado e muito feliz e realizado com o boneco que ele havia construído, você, Pinóquio, ele então olha para aquele boneco e fala: poxa, tão lindo esse boneco que eu construí. Ele dança comigo, ele está comigo. Pena que a gente não pode conversar. E vai então Gepeto dormir e deixa o seu boneco na prateleira junto com os relógios. Naquela noite, então, a fada azul, ou fada anjo azul, ouvindo aquela observação tão bonita de Gepeto, não é? Daquele homem tão bom, que era uma pessoa muito querida naquela comunidade, resolve atender a esse seu pedido.
E chega então junto ao boneco Pinóquio, que assim havia sido batizado por Gepeto, e lhe dá o direito à vida, o dom da vida. Na manhã seguinte, quando Gepeto acorda, encontra o seu boneco vivo. Só que ele continuava sendo um boneco de madeira. Mas ele falava, ele ria, ele dançava, ele cantava. E Gepeto, então, encantado com isso, feliz demais, ele adotou-o como um filho. Então, Pinóquio passa a ser o filho adotado de Gepeto. O filho a que ele devota todo o seu amor, todo o seu carinho e toda a sua atenção. E como um bom filho, Gepeto, assim o vendo, resolve então matriculá-lo na escola. E ele vai feliz e matricula o seu filho, Pinóquio, na escola, fazendo de tudo para não ver que, na realidade, ele era um boneco de madeira. Só que agora sem as cordas, não precisava mais das cordas para alguém o guiá-lo. Ele guiava-se pelas próprias pernas e falava pela sua própria boca. Então, naquela primeira manhã em que Pinóquio vai para a escola, ele vai sair todo feliz para ir para a escola, ele começa a encontrar muitas coisas no caminho que ele nunca tinha visto. Ele vê borboletas que voam, ele vê passarinhos que voam e cantam, ele vê os animaizinhos, ele vê as coisinhas da natureza, e ele então começa a se perder nisso, na alegria da vida e tal, e não vai para a escola. Gepeto, então, fica muito chateado e diz para ele que ele precisa estudar para que ele não se torne um menino burro. E ele, então, precisa estudar. Não é? Passado vários dias e várias noites, Pinóquio sempre se recusa a chegar à escola. Ele não gostava de ir para a escola. Então, numa noite, essa mesma fada azul, já preocupada, já começando a ficar preocupada com os caminhos que Pinóquio estava tomando em sua vida, outorga-lhe um amigo. Dá a ele um amigo, um grilo falante. E esse grilo, então, passa a ser para Pinóquio o seu questionamento. Todo grilo lhe perguntava: Pinóquio, se você não gosta de ir para a escola, por que você não arruma um emprego? Pinóquio, por que você não quer ir para a escola aprender a ler, a escrever e a ficar mais inteligente? Então, o grilo falante começa a incitar Pinóquio em várias coisas. Só que Pinóquio era teimoso, o Pinóquio era destemido, ele era teimoso, ele era muito difícil. E ele, então, conseguiu chegar à escola, o grilo falante consegue fazer com que o dia ele vá à escola, e o que ocorre? Pinóquio observa que aquelas crianças que lá estavam eram muito diferentes dele, que ele realmente não era uma criança, ele era um boneco. Então começa a aparecer em Pinóquio, a despertar em Pinóquio todas as frustrações da realidade adquirida sobre a sua própria condição. Pinóquio, então, começa a externar todos esses processos. Ele começa a mentir, ele diz para o seu pai Gepeto que ele tinha ido para a escola e ele não vai. Ele começa, então, a se deixar levar pelas influências da vida, por tudo aquilo que ocorre ao seu redor. E numa dessas, quando ele insistia, o seu grilo amigo, o grilo falante, a que ele fosse à escola, Pinóquio conhece uns homens no meio do caminho, muito animados, muito diferentes, que falam para ele que eles são de um grande circo. Pinóquio, então, decide: eu vou ver o que é esse circo, eu quero ir para esse lugar aonde essas pessoas falam. E naquele dia, mais uma vez, ele mata a aula e vai para o circo. E o grilo falante, obviamente, falando para ele o tempo todo: não vá, não vá, não vá. Vá para a aula, que era o caminho certo. Mas Pinóquio muda o seu caminho e vai para o tal do circo. Quando ele chega no circo, ele vê que tinham muitas carroças, muitas coisas e muitas crianças presas ali dentro. Então, Pinóquio fala, porque ele era muito metido, que ele tinha muitas coisas boas, que o pai dele tinha muitas coisas. E aí, então, aqueles homens maus que estavam iludindo o Pinóquio naquele momento, além de roubar-lhe os poucos dinheirinhos que Pinóquio tinha, que o pai dava a ele para ele ir para a escola, aprisionam junto com as outras crianças, e essas crianças e Pinóquio, junto com seu amigo inseparável, grilo falante, são levados para uma ilha onde tinham várias crianças, uma ilha onde tinham várias crianças que haviam se deixado levar pelos falsos encantamentos, pelas falsas necessidades. E Pinóquio, então, fica preso naquela ilha, e o que ele observa é que
conforme as horas vão passando e eles vão ficando naquela ilha, eles vão se tornando burros. E aí eles recebem informação que se eles não saírem daquela ilha e se formar toda a imagem de burro neles, eles nunca mais voltarão a ser o que eram antes e se tornarão realmente burros. E aí Pinóquio começa a ficar preocupado e aí ele começa a ver, começa a nascer, a despontar as suas orelhas. E aí ele vai ficando preocupado e ele olha já para outras crianças que já não falavam mais, só faziam os barulhos dos burros, e ele vai ficando desesperado quando ele vê, ele já tem um rabo de burro. E aí, naquele desespero, ele e o seu amigo Grilo conseguem fugir, conseguem escapar dessa armadilha, dessa ilha. Então ele volta para casa, e aí é quando o seu pai pergunta o que ele tinha feito, aonde ele tinha ido, e ele mente, dizendo que havia ido para a escola, e sua fada madrinha, a fada azul, fica tão brava com ele, que faz com que o seu nariz cresça toda vez que ele mente. Então, toda vez que ele mentia, o nariz ia crescendo. Daí vem a história do narigudo, do Pinóquio narigudo, cujo nariz vai crescendo a cada mentira. Mas a gente está resumindo muito a história, né? Porque só os fatos que nos interessam. Eis que, em um determinado momento, o seu pai se vê em perigo e ele, então, fica preso, né? O pai, o velho Gepeto, na barriga de uma baleia. E Pinóquio, desesperado, faz de tudo para salvar seu pai. Procura pessoas, procura ajuda, procura de todas as formas e destemidamente, que era uma característica da sua personalidade, ele sai fazendo de tudo para salvar seu pai e, por fim, consegue encontrar seu pai na barriga da baleia e ele salva o seu pai. E os dois voltam para casa muito felizes, absorvendo todo o aprendizado que aquilo havia dado a eles. Então, naquela noite, a fada volta à casa de Gepeto, ao quarto de Pinóquio, e fala para ele, Pinóquio, que a atitude dele, o amor que ele mostrou ao seu velho pai, que o amava profundamente, deu a ele Pinóquio, que realizasse o desejo que ele mais queria, que era tornar-se um menino de verdade. E então, no dia seguinte, quando Gepeto acorda, encontra seu filho, Pinóquio, não mais um boneco, mas um menino, já vestido da roupagem humana, um menino alegre que havia conquistado muitas coisas através da sua longa experiência pela vida, né? Desde boneco títere até o menino humano Pinóquio. Muito bem. Resumidamente, a história é essa. E o que essa história nos fala? O que essa história nos traz? Não é? Primeiro, a própria evolução, a história de nós, como seres humanos, espíritos luminais, no nosso processo evolutivo. Deus dá a vida, cria o espírito. Então, Gepeto, como o Deus, o Pai Criador, o Pai que ama incondicionalmente, cria o seu filho, cria esse filho, que precisa vivenciar a experiência toda do aprendizado, desde o momento em que sai lá da fábrica divina, da fábrica dos espíritos, onde somos criados, para presenciar, viver a doce e maravilhosa experiência da vida. Mas, mesmo sendo nós espíritos destinados à humanidade, à angelitude, nós ficamos durante alguns bilhões de anos no processo, põe bilhões, talvez até trilhões, não sabemos, isso aí é uma coisa que a gente não sabe, né? O período, tempo da nossa existência como espíritos, porque o nosso entendimento de tempo é totalmente diferente e ínfimo, né? Perto do tempo divino. Então, diante da eternidade, tanto para frente quanto para trás, quanto para os lados, porque a eternidade está num todo, essa eternidade passada, que é o período da nossa saída da fábrica divina, até
começarmos as experiências nas estruturas dos reinos do mundo em que habitaríamos, isso aí a gente não tem como saber. Então, não dá para definir. Mas, enfim, chega então nesse momento em que somos a imagem títere, a imagem marionete de Pinóquio, nos representa nesse momento em que estamos sob o determinismo divino, quando ainda não somos indivíduos. Nós estamos na preparação do nosso indivíduo. Nós estamos na escola preparatória, né? Na pré-escola, na preparação do espírito para a criação do indivíduo. Então, nesse momento, nós passamos por inúmeros processos de experiências, a qual retornamos para o todo e voltamos, indo e voltando, indo e voltando, nessa estrutura que estamos totalmente guiados pela mão de Deus no nosso processo. Nós somos uns títeres. E aí, então, num determinado momento, nós chegamos à estrutura, adquirimos por merecimento e porque é o nosso propósito, adquirimos a nossa roupagem individual, pois já estamos ali quando chegamos na roupagem individual, não, na roupagem hominal, nós já adquirimos as estruturas iniciais da nossa individualidade, do indivíduo que somos. Quando já experienciando no mundo dos instintos, no mundo das estruturas dos reinos inferiores, não é? Nós, então, chegamos ao hominal com a característica já da nossa individualidade. E já no reino hominal, nós vamos começar a criar, através de processos, ainda no início muito dentro da mão dessa determinação divina, porque ainda não temos aquisições necessárias para o uso pleno do nosso livre-arbítrio, não é? Nós vamos começar em encarnações muito curtas, em vivências encarnatórias muito curtas, no vai e volta, vai e volta, vai e volta, já formando o indivíduo que somos. É o início da nossa história, da nossa memória espiritual como seres humanos, não é? Então, nós temos encarnações curtas, vamos 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos, nesse vai e volta, nós vamos, então, aprendendo a lidar com as nossas escolhas e adquirindo o princípio do ensinamento através da capacidade de discernir da inteligência, e não mais somente do princípio inteligente. Então, a inteligência começa a dar os seus sinais, começa a mostrar-se junto com o desenvolvimento desse indivíduo. Aí, então, é quando Pinóquio perde as cordas e passa a falar e a andar e a tomar decisões. Então, são as características de personalidade, são as características de indivíduo. E ele, como todos nós, vai passar por vivências entre acertos e erros, nós vamos construindo-nos e construindo a sociedade em torno de nós, não é? Então, Pinóquio, nesse período todo em que ele se apresenta como um boneco, ainda de madeira, um boneco, mas que já toma decisões, ele já começa a pensar, ele já começa a adquirir a mãe da consciência, que é a responsabilidade. Então, ele já sabe o que ele pode, o que ele não pode, já toma a decisão de fazer algo, podendo ou não, sendo aquilo certo ou não. E aí, então, para que ele não se perca nesse processo, ele começa a adquirir a consciência. E aí é que entra a imagem do grilo falante. O grilo falante, na realidade, é a consciência, é o despertar da consciência, é o nascimento da consciência, não é? Que vem como filha da responsabilidade, ela vem para nos dizer, olha, ali vai, ali não vai, ali você não deve ir. Mas dentro desse processo, no respeito às nossas capacidades de decidir, e apesar de sermos ainda bonecos, sermos ainda tutelados por Deus e pela espiritualidade superior, nós somos ainda bonecos, embora já tendo
a responsabilidade e a consciência que nos guia, nós ainda somos bonecos. E vamos indo nesses erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos, ainda por milhões de anos. E aí vamos vivenciando, construindo o nosso arsenal de memória, a nossa história de indivíduo. Aquilo que somos, aquilo que fomos, aquilo que somos a cada minuto. E aí, então, as vicissitudes, as falsas necessidades, toda a luz falsa, o brilho falso da alegoria do mundo que é constituído por nós e por quanto ali estabelece as armadilhas, os atropelos, que o mal se faz presente como resultado dos nossos erros, não é diferente para Pinóquio. Então, Pinóquio mente, Pinóquio mata a aula em vez de ir para a aula, em vez de ir para um mundo melhor, para o aprendizado, para aprender a aprender, não. Ele mata a aula e começa a cair nas armadilhas da vida que vão mostrando para ele e dando para ele a nítida noção do preço e do peso das nossas atitudes, como foram das atitudes que ele tomou quando preso àquela ilha dos meninos burros, a qual ele, se não saísse, se tornaria um menino burro para sempre. Ou seja, ele ficaria preso à sua própria ignorância, ele ficaria preso à sua própria cupidez, ele ficaria preso às suas terríveis tendências e tentações íntimas. Então ele precisava agir, ele precisava tomar uma atitude que fosse profícua, uma atitude que o levasse à frente. Então ele toma a atitude de sair dali, porque ali não era o melhor momento. Nesse ato da consciência que fala, ali ele então começa a sua transformação do uso do seu livre-arbítrio para algo positivo, do uso do seu livre-arbítrio para algo bom, do uso do seu livre-arbítrio para algo coerente às leis naturais e divinas. Então, por conta disso, Pinóquio consegue sair da ilha dos meninos burros, junto com a sua consciência, com seu amigo inseparável, que é o grilo falante, e eles saem de lá e ainda conseguem levar com eles, os meninos que estavam lá presos. Então ele tem uma atitude onde ele sai do seu egóico, do seu egoísmo, do seu umbigo, não é? Se superando as suas frustrações de não ser um menino como os outros, mas de ser um menino boneco ainda, não é? Superando esses processos, ele consegue dar uso da sua consciência para o lado positivo e ainda agrega a si a atitude e a ação do bem para com o seu próximo, do bem para com as outras crianças. Eles, então, fogem da ilha dos meninos burros, salvando todas aquelas crianças que lá estavam de uma destinação na ignorância, né? De uma destinação por longo tempo na ignorância. E aí, então, Pinóquio começa a perceber o peso dos processos na vida e começa a ter que responder pelas suas atitudes, sejam elas positivas ou negativas. E aí é que a sua fada azul, que é a representação dos espíritos superiores, dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiães, que estão o tempo todo ali, olha isso que você está fazendo, não faça dessa maneira, pelo amor de Deus, haja de uma outra forma, enfim, eles estão o tempo todo nos chamando a isso. Ela também fala, bom, se você então não quer aprender por bem, você vai aprender com um pouquinho de dor. E aí se manifesta a dor quando ele, mentindo, o seu nariz começa a crescer, 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 e ele vê que ele não tem solução, que ele está exposto, que a sua estrutura psíquica e emocional está exposta. E aí é quando a gente, como seres humanos, nos vemos quando as coisas se retornam para nós, ou seja, quando as reações das nossas atitudes, dos nossos pensamentos se espelham em nós, vem para nós, pá, como um raio que vem fugindo em cima de nós, sem misericórdia muitas vezes, e sem deixar a mínima dúvida do que nós fizemos e do que nós estamos respondendo por isso. Então, é ali a simbologia desse nariz, né? É visível, não tem como escapar, fez, aparece. Fez, está lá o resultado, né? Direto, imediato. Então, o Pinóquio começa a ter que lidar com isso, com esse espelhamento, não é? Do momento que você, como um espírito, indivíduo, dono
basicamente, né, entre aspas, do seu livre-arbítrio, tem que dar conta. Eu fiz, vai acontecer uma reação. Eu estou fazendo, o mundo vai me trazer isso, espelhando para mim as coisas boas e as coisas ruins que eu faço. Então é isso que começa a acontecer com Pinóquio. Por quê? Porque é o que os espíritos superiores fazem conosco. Quando nós estamos reticentes no nosso processo evolutivo, estamos realmente muito tempo infringindo a mesma lei, cometendo os mesmos erros, nós passamos então a vivenciar vicissitudes, né? Que são a prova se o livre-arbítrio. Nasce vicissitude, é aquele nariz dele, não tem jeito. O nariz vai crescer cada vez que ele mentir, está lá, é visível, é palpável, e o pai dele está vendo. Um outro aspecto interessantíssimo dessa história fala sobre adoção, não é? O amor incondicional que se estabelece entre um pai e um filho que não tem um mínimo traço de sangue, não tem genética envolvida, tem o amor pelo próximo. Ele, Gepeto, adota aquele boneco como um filho e Pinóquio passa a ver aquele seu criador como seu pai efetivo. O pai que ama, o pai que cuida, o pai que educa, o pai que alimenta, o pai que tudo faz por aquele filho. E essa simbologia da adoção é fantástica, porque nós, meus queridos, nós espíritos, somos todos filhos adotados de Deus, né? Porque nós não temos genética de Deus, nós não temos os atributos de Deus. Ele nos cria, né? Nos cria como Gepeto criou, mas nós não somos a imagem, a genética de Deus. Então, no fundo, todos somos filhos adotivos. Não é? Olha que interessante isso, né? Deus adota a humanidade, Deus adota a criação, porque Ele a criou, mas não nesse sentido que a gente está falando, mas no sentido de adotar pelo sentimento, trazer no sentimento. E por fim, que o nosso tempo está acabando, o que acontece? Pinóquio, no desenvolvimento do afeto, dos sentimentos positivos, do amor, do afeto, do carinho, da caridade, ele se sente, ele sai para salvar seu pai, sem medir se isso poderia ser ruim a ele, se isso ia... Pelo amor que ele tem ao pai, ele sai para salvar o pai. Então, é o impulso agregado ao movimento do sentimento positivo, ao movimento do sentimento de amor. Então, sai Pinóquio para salvar o seu pai sem medir esses esforços. Sem assim, não me importa se eu vou sofrer nesse caminho, não me importa se isso vai me trazer coisas que eu vou sofrer. O que importa é que eu vou salvar aquele que eu amo. Eu vou a favor da corrente do amor. Eu vou para cima do amor. Eu vou no movimento do amor. E nesse sentido, sai então Pinóquio a salvar seu pai. E quando eles retornam, salvos, os dois mais, obviamente, o grilo falante, o seu amigo, quando eles retornam, não é? A casa, sãs e salvos, felizes, aquela noite, então, ambos recebem o grande presente de Deus. Deus envia novamente os seus anjos abnegados amigos para ir lá e dar, então, a Pinóquio a condição humana. Então, Pinóquio, por fim, assume a sua humanidade. Pinóquio, por fim, assume-se humano. E aí vem a lição que a gente precisa ver, não é? Não é pelo fato de termos corpo humano, de sermos um espírito hoje no mundo hominal que nós somos humanos. Adquirir a humanidade é preciso estar indo na corrente do bem, é preciso estar indo na corrente do amor para enfrentar esse amor frente a frente, enfrentar Deus através do amor, enfrentar o mundo pelo amor, mas o amor a nós, não. O amor ao nosso próximo. Então é isso que o Pinóquio representa, por isso que ele ganha a humanidade. Ele ganha a humanidade porque ele deixa
para trás, não é? Os seus vícios morais, e ele se torna, então, o homem de bem. É essa característica que nos dá o sentido, a chancela hominal. Não só a nossa estrutura física, hoje falarmos, entendermos, pensarmos, agirmos, mas fazermos isso tudo no propósito do bem. Fazermos tudo para o bem, para o amor, no sentido de dar a nós o que é ser humano. É amar. Amar incondicionalmente. Porque é a partir desse ponto zero, desse referencial, dessa mudança absoluta da visão de mundo, do nosso paradigma de mundo, é que nós estamos colocando o pé para partirmos para a regeneração e galgarmos a seu tempo, quando der, quando for, o mundo angelical. É isso? Então, essa história deveríamos todos nós ler e reler constantemente, né? Explicar para as crianças, para os nossos filhos, para as crianças, adotar como um material didático do que fazer o bem sempre nos levará para o melhor momento, para o estágio evolutivo à frente. Todos nós passamos por todos os percalços e ainda passaremos por muito mais. Mas, estando nós aferrados ao bem, de braços dados com o amor do Deus, o amor do Cristo, nós conseguimos. É nessa corrente em que nos jogamos impulsivamente para o amor é que nós ganhamos, né? Então, que Jesus nos abençoe. Vem cá, meu amigo, que agora torna-se um homenzinho, um menino, e não mais um bonequinho. Que essa história faça as crianças perceberem a grandeza e a maravilha que é amar e ser amado. E fazer o bem, sempre, independente de toda e qualquer situação que se apresente para nós. As oportunidades vêm para que soframos? Não, porque sofrer em vão não tem a mínimo sentido. Podemos até sofrer, mas aprender com o sofrimento e alcançarmos o próximo degrau da nossa escada que nos leva a Deus. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine todos os dias. E hoje vamos então fazer uma prece. Vamos fazer a prece então a Deus. As pessoas sempre pedem, vamos fazer sempre o Pai Nosso, que é uma prece tão calma, que nos leva a lugares tão bons. Então vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Jesus, que assim seja, Deus. Paz a todos e boa vontade. Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem felizes, fiquem em casa, por favor. Boa noite.